Salve, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje dos Jardineiros Urbanos, no episódio de hoje do básico da Urban Jungle, a gente vai falar sobre algo que é fundamental para o nosso dia a dia, o cotidiano de cultivo. De nada adianta ter plantinhas se a gente não ficar atento à rotina sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, a fertilização. Num próximo episódio do básico eu vou falar a respeito da importância da fertilização, adubação periódica. Outra coisa que é legal a gente ver de tempos em tempos, com periodicidades mais espaçadas, é a renovação, a troca do substrato. E por fim, para o episódio de hoje do básico da Urban Jungle, a gente vai falar sobre controle de pragas. O que é mais importante a gente entender, internalizar, compreender é que controle de pragas é diferente de extermínio de pragas. Então, se você acha que vai acabar com todos os fungos gnats, com todas as cochonilhas, com todos os ácaros, com todas as lagartas, com todos os tripes, com todos os pulgões, isso é uma ilusão. Isso é, de certa forma, um preciosismo urbano dessa asepsia em relação a pequenos seres benéficos e, no caso, que fazem mal para as plantinhas, que na verdade não existe. Não existe e não é bom, porque todos os pequenos seres que habitam as nossas florestas, os vasos, os pecíolos, os caules, aquela curvinha da sua plantinha são fundamentais para a manutenção do ecossistema, um ecossistema equilibrado. Então, quando a gente pensa em extermínio, certa asepsia, isso aí é um pouco da mentalidade urbana. E não existe isso quando assuntos são seres vivos. A gente vai precisar mantê-los em algum nível pela importância da existência desses seres e também para a gente não ficar paranoiando, entrando numa neurose do extermínio. A ideia do extermínio num contexto natural, orgânico, vivo, é meio que antagônico. Ele não impera, ele não se realiza nas relações com as nossas plantas. Então, primeiro ponto do básico é isso. Falou em pestes, em pragas, a gente vai pensar em controle. Extermínio é uma certa ilusão. Os pequenos seres nocivos, normalmente eles já vêm com as plantas, seja no estágio de ovos, larvas, muitas vezes microscópicos, muito difícil da gente enxergar a olho nu. Então essa resistência para tentar acabar com tudo é inglória. Não vale a pena a gente ficar insistindo nessa ideia. Então, quando a gente internaliza a ideia do controle, a gente vai associar a equilíbrio e se preocupar apenas com o quê? Com a infestação. Infestação é a tradução do quê? Do excesso. Estamos com o Anthurium infestado de cochonilha de carapaça. Estamos com uma colocásia, um philodendron infestado de ácaro. Estamos com um quintal infestado de caramujos ou lesmas. Estamos com uma monstera infestada de cochonilha. Estamos com um limoeiro infestado de pulgões. Infestação é aquele excesso suficiente para que esses seres nocivos transmitam algum tipo de doença ou devorem a sua planta a ponto dela morrer. E se não houver o controle, o equilíbrio em relação a essa infestação, a esse excesso, você corre o risco de perder o indivíduo, o espécime e transmitir para outras plantas. Infestação é a representação mais clara do que desequilíbrio. O ecossistema lá onde se encontra a planta, e isso faz com que determinados seres encontrem mais alimento abundante, não se deparem com predadores ou contextos naturais que evitam a população crescer, e aí então
o seu ecossistema, o ambiente que você cria aí sinteticamente para suas plantas está desequilibrado. Então, em cima desse pensamento, na sequência aí, a gente está se aprofundando no tema, o que a gente vai encarar pela frente também. No contexto garden, ou seja, para nós, pessoas físicas que compramos as nossas plantas a partir de lojistas, e esses lojistas compram de produtores, a gente não tem acesso real, com maior efetividade, de pesticidas preventivos. Essa ideia de prevenção é um pouquinho ilusória para nós que somos pessoas físicas, não somos produtores. Existem produtos químicos muito fortes, muito poderosos, muito potentes. Os profissionais, a galera que tem certificações e certificados aí, podem adquirir como preventivo. No nosso plano aqui de usuários comuns, consumidores finais, a gente vai ter um produto ou outro aí que pode dar uma garantida mínima, seja por meio orgânico ou químico. O que existe é a gente conviver com as nossas plantas e numa situação de infestação, a gente ir lá e aplicar algum produto com certa eficiência, quando a infestação está lá, rolando naquele instante. Neste contexto de controle de pestes também, uma outra pergunta que vocês fazem com bastante frequência para mim é a seguinte: Fly, com tantas plantas assim que você tem, como é que você faz o controle de pestes? Eu posso afirmar que quanto mais volumoso for o número de plantas, menos a gente vai ter que se preocupar com isso, porque a abundância de plantas vai atrair os diversos seres nas diversas cadeias alimentares aí, para que a própria natureza, o próprio contexto climático sintetizado faça sua vez de equilíbrio. Planta na natureza, pelo menos as que a gente lida com mais frequência, famílias, gêneros e espécies de subbosque, elas estão sempre agrupadas. Elas mesmas são as reguladoras deste ambiente, deste habitat. Elas fazem parte integrante do clima estabelecido lá. Então elas atraem determinados seres numa cadeia alimentar e eles mesmos vão se dando conta de si. Esse que é o grande barato. Quando a gente tem um número reduzido de plantas, é bastante comum a gente atrair com facilidade alguns seres benéficos, como as centopeias, por exemplo. Mas às vezes, como o volume de planta é pequeno, aquele pequeno grupo não vai ser muito suficiente para manter a umidade, a redoma de umidade alta. Baixa a umidade e atrai o que? Por exemplo, ácaros. Ácaros gostam de um ambiente mais seco. Eles não curtem alta umidade. Então, normalmente vocês vão notar que a plantinha sua que vai ser atacada por ácaro é aquela que está meio isoladona. Ou é aquela que se destaca mais no meio de plantinhas mais baixas. Então, uma técnica totalmente natural para a gente tentar evitar um pouco os ácaros é você sempre manter as plantas agrupadas. Plantas agrupadas sugerem o quê? Um acúmulo maior de umidade naquela área. Elas estão transpirando e elas transpiram H2O, moléculas de água. Daí, qual que é o pesticida que eu recomendo? Bom, vocês já sabem, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sigo uma cultura orgânica. É um rolê pessoal, uma filosofia pessoal, não obrigatória. E eu faço isso porque sim, eu acho mais interessante a gente tratar de um jeito mais natural possível, simular a realidade de habitat ao máximo possível. E eu também tenho pet, o tango. Então, para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de intoxicação, eu prefiro sempre optar pelo orgânico. Mesmo que às vezes sem querer ele dê uma lambidinha no BioGreen, que é o verdão, não vai ter problema nenhum. BioGreen é um produto que eu utilizo há mais de 3 anos e ele me ajudou a estabelecer controle e equilíbrio em 99% dos casos.
eu tive alguns problemas mais severos em suculentas, eu pedi ajuda para os universitários. Mas fora esse incidente que foi muito específico, é BioGreen há mais de 3 anos. E aí, depois que eu fiz um Reels aí que viralizou recentemente, lá no Instagram, Jardineiros Urbanos, um agrônomo lançou um comentário nesse próprio Reels e falou assim: legal, Fly, só que é o seguinte, todos os seres, eles se adaptam à realidade, aos compostos, aos princípios ativos daquele tipo de produto que você está aplicando. Então, naturalmente, na hora que você aplica, os indivíduos mais resistentes sobrevivem e vai acabar, a partir de seleção natural, morre o que é frágil ao produto, sobrevive os que são resistentes, aqueles resistentes cruzam entre si e geram outros resistentes àquele princípio ativo, aos componentes daquele produto. E ele falou ainda assim, ó, não quero gongar o seu trabalho, gosto muito por sinal e etc. E eu falei, não, totalmente de boa, porque assim faz total sentido esse tipo de ideia. É muito lógico, é muito claro, é muito racional e coerente. E aí, então, qual que é a próxima dica? Eu falo bastante do Verdão. Muitos de vocês, centenas de vocês já adotaram BioGreen na rotina, no cotidiano, na manutenção do dia a dia aí das suas plantas. Só que é bom deixar esse alerta. Se a eficiência do BioGreen estiver diminuindo, sempre pensando no controle, na redução e não no extermínio. Não vamos confundir a eficiência com o extermínio. A eficiência é redução, é controle, sempre. Então, se a redução desses seres, na hora que você aplica, está caindo, é bom você fazer o quê? Ideia do agrônomo é fazer o revezamento com algum outro produto, com princípios ativos, com componentes, composições diferentes. Como eu sempre vou usar produto orgânico por aqui, desde fertilizante até pesticidas, eu já estou tentando analisar aí uma solução, alguma opção para fazer o que? Intercalar o Verdão com algum outro carinha. Não que eu esteja tendo ineficiência aqui, não tive até hoje, mas faz sentido. Uma hora vai bugar e uma hora então eu vou ter que ter algum outro produto que compense essa resistência naturalmente adquirida por esses seres aí que já vão estar acostumados com o Verdão, o BioGreen. Falo do BioGreen, mas é apenas uma referência. Se você já utiliza, já está acostumado a utilizar outro tipo de pesticida, continue. Mas todos os conceitos colocados aqui desde o começo do episódio são importantes independentemente do produto que a gente tem mais afinidade, das opções aí que a gente escolhe utilizar, tá legal? O importante aqui do básico da Urban Jungle sobre pesticida, sobre controle de pragas, é os conceitos, os valores, as ideias. Então foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do O Básico da Urban Jungle, focado hoje a um trabalho de manutenção, a um item importante no nosso dia a dia, que é o controle de pragas. Diferente de outros itens de coleção, de grande parte desses itens, colecionar planta vai exigir o quê? Um trabalho de manutenção, um olhar sobre os aspectos da iluminação, da umidade, da qualidade do substrato, da rega, da fertilização periódica, da temperatura e do controle de pragas. Seja a planta cara, de médio valor ou baratinha, a manutenção é elemento constante deste rolê, dessa cultura, dessa ideia. Planta pode ser um objeto de coleção, determinadas espécies, variedades, porém não dá para desvincular do trabalho periódico, da manutenção. Quem não se ligar nesse aspecto, é melhor colecionar outra coisa, ou se render à naturalidade aí que suas plantas vão perecer, vão morrer. Tá legal? Vou ficando por aqui em mais um O Básico da Urban Jungle e até o próximo episódio.